E aí, pessoal, tudo certo? Então, dando sequência aqui na aula de camada de enlace, hoje a gente vai falar de checksum e CRC. Então, só vamos dar uma recapitulada nas questões de camada física, né? Camada física, então, ela é responsável pela transmissão dos bits, pela geração dos sinais elétricos, sinais luminosos e eletromagnéticos que vão ser interpretados pelo receptor como bits, tá? Mas a camada física nem sempre vai ser confiável, né, no sentido de que alguns erros de transmissão podem acontecer, alguns bits podem chegar invertidos, tá, em função de problemas de interferência, atenuação de sinal e outros, tá? Então isso é um problema. Outro problema é que uma requisição e uma resposta podem levar um grande tempo para serem recebidas. Os dispositivos podem se comunicar ao mesmo tempo, provocando colisões, e um dispositivo pode falhar e não responder, né? Então tudo isso pode acontecer na camada física. Então a camada de enlace ela vai ser responsável por fazer essas checagens de erro, né? E ter mecanismos ali para estabelecer uma conexão e o envio dos quadros, tá? Então na camada de enlace, pessoal, a gente vai ter quadros que a gente vai transmitir. E esses quadros, então, eles vão ser na verdade um conjunto de bytes que vão formar uma mensagem que a gente está transmitindo. E quando eu falei ali na camada de enlace, no vídeo anterior, o quadro ele vai ser composto por um cabeçalho, que vai ter ali um endereçamento da mensagem, algum tipo de identificador de destino, de origem, algum tipo de identificador do tamanho do quadro, tudo isso. Vai ter os dados das camadas superiores aqui, que podem ser comandos que a gente está transmitindo ou recebendo. E vai ter uma parte de final da mensagem, né, o final de quadro, que vai servir para a gente checar erros, tá? Então aqui, toda mensagem que a gente quer transmitir, ela vai ser colocada dentro de um quadro e o conteúdo desse quadro ele vai ter um certo tipo de cálculo que vai ser feito e gerado um código especial que a gente vai colocar aqui, que pode ser, por exemplo, checksum ou CRC, mas é um CDE, um código de detecção de erros, beleza? Então, essa aula é para falar sobre dois mecanismos de código de detecção de erros que a gente vai incluir nas mensagens, tá? Então, é o seguinte... detecção e correção de erros. São duas coisas diferentes, tá? Detectar um erro, pessoal, é aplicar algum tipo de verificação que vai permitir que a gente identifique que algum bit ou uma sequência de bits chegou com um erro, tá? Mas a gente não tem nada que consiga detectar qual foi o bit com o erro que foi transmitido, tá? A gente só tem um mecanismo que diz se houve erro ou não. E aí o que o receptor vai fazer se chegar um quadro com um código de erro errado? Ele vai descartar o pacote ou ele vai enviar uma mensagem de não aceite, né, um NAC. Então depende do protocolo. E o mecanismo de correção de erros, pessoal, a gente não vai falar aqui porque ele não é tipicamente usado em aplicações de automação, mas nesse caso, junto com os dados da mensagem do quadro, a gente consegue mandar alguns códigos que vão permitir ao dispositivo receptor consertar esse quadro. Mas isso não é trivial de acontecer, não é muito comum de ser usado, então a gente não vai falar muito disso. A gente vai focar na detecção de erros, tá? Então, como a gente vai fazer isso? Toda vez que a gente quiser transmitir um quadro, seja pela serial, seja via Ethernet, seja usando TCP ou DP, a gente pode incluir, então, uma informação adicional no quadro que a gente quer transmitir. Então aqui tem um exemplo para o transmissor, tá? O transmissor tem uma mensagem, um quadro que ele quer enviar. A gente vai pegar todos os bytes que compõem essa mensagem antes de enviar para a camada física, né? A gente está na camada de enlace. Então a gente vai pegar todos esses bytes e vai jogar esses bytes numa função. Pode ser um algoritmo específico, e esse algoritmo vai retornar para nós um código de detecção de erro, que vão ser alguns bytes que foram calculados com base nos bytes da mensagem. Então ele gera esse código, e o que a gente vai transmitir, ou que vai compor o quadro mesmo, é isso aqui, ó, é os bytes da mensagem, mais esses bytes adicionais de detecção de erro, tá? Então é isso que a gente vai mandar transmitir aqui. E aí o que pode ter no CDE, pessoal, né, no código de detecção de erros? A gente pode usar o checksum, que eu vou mostrar aqui para vocês, o CRC16, CRC32 e outros algoritmos que vão gerar esses bytes de código, tá? O checksum, pessoal, ele é basicamente uma abordagem onde a gente vai
criar uma variável, a gente vai pegar todos os bytes da mensagem e vai fazer um somatório de todos esses bytes, do valor desses bytes, dentro dessa variável que a gente criou. Então a gente vai criar, por exemplo, uma variável inteira, sem sinal, de 8, 16 ou 32 bits de tamanho, né? Pode ser um char, um int 32, depende, né, do compilador que a gente estiver usando. A gente vai fazer um laço for e vai somar todos os bytes dessa mensagem. E essa soma que está guardada nessa variável, a gente vai colocar então no final do quadro e mandar junto, né? Então a gente fez essa soma e transmite ela. E aí o receptor vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer essa soma do que ele recebeu e checar se o somatório é igual. Para explicar isso, pessoal, eu vou abrir aqui um código no DFC++, tá? Que eu vou usar também para explicar a questão do CRC. Esse código vai estar abaixo aqui nos links de aula, tá? Então, olha só, o que eu fiz aqui, pessoal? Aqui eu criei uma variável, né? Tem o método main, criei uma variável i inteira, que no caso aqui desse compilador, ela tem 32 ou 64 bits, tá? Eu criei um buffer aqui, ó, que vai ser efetivamente o conteúdo da mensagem que eu quero enviar. Então, olha só, no caso dessa mensagem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes que eu estou transmitindo, beleza? Então, eu botei eles num vetor. Geralmente aqui, nos exemplos que eu vou dar, eu sempre monto os quadros ou os dados que eu quero transmitir primeiro num vetor, depois eu transmito. Porque daí tá tudo ali no vetorzinho e fica mais fácil para as funções das bibliotecas trabalharem a partir de um vetor. Mas esse é o conteúdo da minha mensagem, tá? Do meu quadro. Então esse 1 poderia representar um endereço, um identificador de início de mensagem. Esses vários bytes aqui que estão representados em hexadecimal podem representar então os dados efetivamente que eu quero transmitir da camada de aplicação. Então aqui está o quadro. Aqui está o buffer, ó. Então eu só vou exibir na tela esse buffer, né? Então aqui para os 8 bytes que compõe o buffer, eu só imprimo na tela em hexadecimal para confirmar que eles estão guardados no vetor. Imprimo eles. E aqui eu calculo o checksum, ó. Então olha só, um checksum 8, pessoal, que tem 8 bits. Como é que vai funcionar? Eu crio uma variável unsigned char, que no caso aqui ela tem 8 bits, sem sinal. Chamo ela de checksum, inicializo ela com 0, né, que é um somatório, inicializa com 0. E aqui no checksum, o que eu faço, ó, pessoal? Um laço for. Para os 8 bytes que compõem o buffer, né, que compõem a mensagem que eu quero enviar, eu faço o checksum mais igual ao valor que está no buffer. Ou seja, eu estou pegando aqui, ó, 0x01, mais isso, 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 guardo no checksum, beleza? Mas, professor, esse somatório ele vai estourar os 8 bits do checksum, né? Porque esse somatório vai dar muito mais que 8 bits. Se a gente fizesse essa soma em binário, pessoal, ela ia estourar os 8 bits. Ela poderia ter 10 bits de comprimento ou mais, né? Beleza. Quando a gente faz esse somatório aqui e estoura, pessoal, esse checksum ele volta ao zero, né? Ele é um número que vai de 0 a 255, só que se a gente somar 1, por exemplo, em 255, ele volta para 0. Então ele fica, é uma variável que vai ficar incrementando, quando estoura, ela volta a 0, né? E assim ela vai indo. Então, por exemplo, se o checksum estiver em 255 e eu somar 2, vai para 0, vai para 1. Se estiver em 255 e eu somar 10, vai, né, para 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai, tá? Então é um somatório cíclico e a gente está desprezando tudo que passa de 8 bits, está mantendo só os 8, tá? E aqui eu imprimo o checksum. O que eu teria que fazer agora para transmitir isso aqui, né, pessoal? Bom, eu vou ter uma biblioteca de transmissão, mas eu vou transmitir basicamente o buffer e o byte de checksum, né, que é o final da mensagem. Então eu vou usar aqui alguma função que vai fazer isso para transmitir, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês o checksum. Na internet, pessoal, tem vários sites, várias calculadoras online que vocês podem usar, tá? Se vocês botarem no Google Online CRC Calculator, vocês vão encontrar. Por exemplo, essa aqui é bem legal, do Lamert Bies, né? Ele fez aqui que já calcula vários, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o conteúdo do meu quadro, tá?
que é o que? 0x01. Deixa eu abrir aqui do lado para ficar mais fácil. Opa, aí beleza. 0x01, então vou colocar 01 FF A4 F4 12 34, tá tudo em hexa, né? 34, 56, 77. Esse é o meu conjunto de bytes que compõe a mensagem, tá? E agora eu vou calcular o CRC. Vocês podem ver aqui que em decimal esse CRC deu. Muito cuidado com essas calculadoras, pessoal. Vocês têm que saber se elas funcionam em bytes, né? Que tipo de entrada elas têm, que tipo de saída. No caso aqui, cada dois elementos aqui compreendem um byte, tá? Então tem que tomar esses cuidados de não botar só um aqui, porque tu pode perder pode dar errado o teu somatório, tá? Então sempre usa 2 aqui para cada byte, tá? Mas enfim, deu 171 em decimal, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu código aqui no Dev C++ e eu vou executar ele para ver se ele calculou o checksum igual, tá? Então, aqui estão os bytes, aqui eu faço o somatório e imprimo o somatório em decimal, beleza? Vou executar. Vocês podem ver, ó, buffer 01 FF A4, F4 12 34 56 77, checksum 171, tá? Em decimal. Beleza, então até bateu com o cálculo que o nosso amigo aí fez. Então essa seria a ideia do checksum. E aí eu pego esse byte de checksum 171, né? Bom, em hexadecimal ele também vai ser um valor, a gente pode simplesmente transmitir esse valor quando quiser enviar junto no quadro. E outro mecanismo, pessoal, que é bem mais eficiente, bem melhor e que vai ser usado praticamente em quase todos os protocolos que usam serial é o CRC. Cyclic Redundancy Check. Eu não vou entrar em detalhes muito como ele funciona, mas basicamente a gente vai pegar os bytes da mensagem, a gente vai aplicar esse algoritmo de CRC e vai ter um código de CRC de saída. E a gente vai ter também um polinômio gerador. Esse polinômio, pessoal, nada mais é do que um número em binário, que cada protocolo vai definir esse polinômio, esse número em binário, e esse número em binário ele vai regrar o comportamento desse algoritmo para gerar esse código, tá? Então o que acontece, pessoal? Tem vários tipos de CRC, tá? 8, 16, 32. Isso só quer nos informar quantos bits esse código de saída vai ter. Então, por exemplo, no CRC 16 a gente vai ter 2 bytes que vão ser gerados de código que a gente vai ter que anexar no quadro que a gente quer transmitir, tá? Então, o CRC ele detecta vários tipos comuns de erros, né? E ele é facilmente implementado em hardware ou software, tá? Então, em alguns chips a gente vai ter já uma máquina de estados que implementa o CRC. Em outros a gente vai ter que implementar via programação mesmo, ou usando alguma biblioteca. Então aqui tem um exemplo do CRC16, né? Vou pegar, da mesma forma que o checksum, todos os bytes que compõem a mensagem ou o quadro, aplicar esse algoritmo e eu vou incluir então esses bytes que saíram do algoritmo, né? Esse byte de saída do resultado do algoritmo, vou incluir no final da mensagem. E aí da mesma maneira, né? O receptor recebe o quadro e testa se esse CRC é igual ou não, tá? Então, o receptor vai ter sempre a tarefa de pegar o quadro, pegar o conteúdo da mensagem, aplicar a mesma função e checar se o código que foi enviado pelo transmissor é igual ao código calculado aqui. Se for igual, a mensagem chegou ok, tá? Então, vou mostrar aqui um exemplo para o CRC16, que está nesse código de exemplo aqui, tá? Então, olha só. Vou deixar o checksum. Vou só tirar aqui esse exit. E agora eu chamo a função que calcula o CRC. Então, aqui, ó, pessoal. O CRC, como eu falei, precisa ser guardado o resultado em 16 bits, tá? Então, eu criei um unsigned short, que no Dev C++, aqui nesse compilador, ele tem 16 bits, sem sinal. Então, eu criei aqui CRC16 result. E o que eu faço? Eu tenho essa biblioteca CRC16 aqui, que vai implementar
uma das abordagens do código CRC, que é o CIT Standard, tá? É um dos padrões de CRC 16. E ele tem aqui na CRC 16.h a função unsigned short CRC16 CIT. Então essa função eu vou usar para calcular o CRC. Ela recebe um ponteiro para um buffer, que vai estar guardando os bytes da mensagem, e um int para indicar quantos bytes desse buffer tem que ser usado para calcular o CRC. Então aqui no comprimento a gente sempre vai dizer quantos bytes de conteúdo a gente tem no vetor que a gente está usando. E ele retorna então o CRC unsigned short. Então olha o que eu fiz aqui, ó, pessoal. Guardei na variável que eu criei aqui em cima o retorno dessa função CRC16CIT. Passei o buffer, né, que é o nosso vetor, passei o endereço do buffer que tem aqui e o comprimento, que é 8 bytes, né, que é o tamanho da nossa mensagem. Então a gente sempre tem que cuidar com o comprimento aqui, tá, pessoal? Até é bom criar uma variável que guarda o comprimento e substituir ela, ao invés de usar um número fixo para facilitar o reuso do código, tá? Então calculei e guardei em CRC result o código CRC16 e imprimi ele em hexadecimal aqui na tela, tá? Então aqui a gente tem, vou executar esse código. Vocês podem ver aqui que ele calculou o checksum como antes e calculou o CRC16 do padrão Xmodem ou CIT, tá? Que é um dos padrões F6B8. Vamos ver o que vai sair aqui no código do nosso amigo. Então já estava aqui, né? Olha aqui, ó. CRC CIT Xmodem F6B8, tá? E então bateu. Esse código está funcionando, tá? Tá calculando o CRC no padrão. Detalhe aqui, ó, pessoal, na calculadora dele, ó, tem vários tipos de CRC16, ó, Modbus, que é usado por padrão Modbus, da SICK, que é um fabricante, Xmodem, que é um tipo, esse aqui é com o polinômio iniciando em FFFF, esse aqui com o polinômio iniciando em 1D0F, Kermit, CRC32, tá? Então ele fez alguns códigos a mais aqui para facilitar. Mas isso é importante, né, pessoal? Vocês podem sempre verificar aqui qual foi o código CRC, né, e ver se está condizente com o protocolo que a gente vai estar usando. E como eu falei, esses 2 bytes do CRC, agora a gente teria que incluir nesse buffer, colocar junto no buffer, para fazer a transmissão, tá? Então a gente vai usar daí alguma função de biblioteca para disparar o envio pela serial, né, ou pelo meio físico, desses bytes de conteúdo. Beleza? Então, deem uma estudada nesse código, testem, mudem aqui os valores, comparem com a calculadora online, se for necessário, com as calculadoras. Eu vou deixar essa calculadora no código para vocês, tá? Já está aqui, inclusive. Então, era mais ou menos isso. E a partir dessa biblioteca, pessoal, vocês podem começar a fazer testes para ver também na programação em C, como a gente usa essa biblioteca, e depois no Arduino, quando a gente precisar receber um vetor de bytes e checar, né, a gente também pode usar uma biblioteca similar para o Arduino. Essa aqui não sei se vai funcionar diretamente no Arduino, talvez funcione, mas o ideal é vocês pegarem uma outra biblioteca de CRC, né, ou de checksum, implementar no Arduino, tá? Beleza, pessoal? Então era isso aí para essa aula. Os códigos estão aqui embaixo para vocês estudarem. Acessem os links ali, vocês vão ter acesso aos downloads também. Beleza? Um abração. Curtiram aí a aula, compartilhem, né? Tendo alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários. Se eu tiver alguma dificuldade com botar os códigos funcionar, né? Curtam, compartilhem, sigam o canal aí também, indiquem para os amigos de vocês. E era isso aí, pessoal. Um abração.